Você já deve ter visto várias reações de repúdio às alterações feitas por Gilmar Mendes no rito de impeachment de ministros do STF e às condutas adotadas por Dias Toffoli no caso do Banco Master. Mas há detalhes, contradições, prints, imagens, vídeos, tabela, números, contexto histórico, político, jurídico e intelectual, envolvendo até autores citados em decisão, que você só vê aqui. Então solta a vinhetinha e vamos com tudo. Dez anos atrás, em 10 de dezembro de 2015, eu publiquei uma lista com 5 opiniões decentes sobre o rito de impeachment. A quarta, acredite, era de Gilmar Mendes, aquele do Velho Testamento que 3 meses antes tinha apontado, nas expressões dele, o plano perfeito do PT para se eternizar no poder com um modelo de governança corrupta que chamou de cleptocracia, interrompido pela Operação Lava Jato. Isso foi 2 anos antes de a Lava Jato, em 2017, atingir seu amigo tucano Aécio Neves, além de membros do Poder Judiciário. E 3 anos antes de o petista Vadi Damus, em 2018, passar a definir Gilmar como aliado do PT contra a Força Tarefa Anticorrupção. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. A fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu reproduzi na minha listinha de 2015, tinha sido noticiada pela Folha de São Paulo, com o maravilhoso título "STF não tem que editar normas de impeachment", diz Gilmar Mendes. Bons tempos. O ministro via com enormes ressalvas a decisão de seu colega Luiz Edson Fachin, indicado ao Supremo pelo então presidente e alvo do processo Dilma Rousseff do PT, de propor um novo rito, ou seja, uma nova forma de tramitação no Congresso Nacional. Para o antigo Gilmar, o STF devia, aspas, ter muito cuidado na intervenção nesse tipo de matéria para não virarmos uma casa de suplicação geral. Os temas têm que ser encaminhados no âmbito do Congresso. O tema é centralmente político e precisa assim ser tratado. Assim foi no caso do ex-presidente Fernando Collor, fecha aspas, empichado em 1992. Aspas para Gilmar, se de fato ele, Fachin, vai propor uma legislação sobre o impeachment, é algo inusual, para dizer o mínimo. Até porque essa lei já foi considerada recepcionada no caso Collor, que levou à cassação de um presidente da República. Fecho aspas. E mais adiante a frase sintetizada era manchete. Aspas. Não considero, em princípio, tarefa do STF editar normas sobre impeachment. Fecho aspas. Eu, 10 anos depois, mantenho a coerência. Decente na minha análise, continua sendo a autocontenção do Supremo. Mas o Gilmar do Novo Testamento considera tarefa do STF, sim, editar normas sobre impeachment, agora que os potenciais alvos de processo são ele próprio e seus colegas. O que seria algo inusual para uma corte que mantém o inquérito das fake news aberto há mais de 6 anos para usar em caso de necessidade, não é mesmo? Foi no âmbito desse inquérito, aliás, que o relator Alexandre de Moraes suspendeu em 2019 apurações da Receita Federal que atingiam as esposas de Gilmar e Dias Toffoli, blindando ambos os ministros contra as garras do leão. Hoje, com Moraes sob intensas críticas, a garantia de blindagem do centrão do STF vem de Gilmar. O decano, membro mais antigo da corte, decidiu individualmente, em 3 de dezembro de 2025, que nem você, cidadão comum, nem os parlamentares podem mais denunciar ministros do Supremo por eventuais crimes de responsabilidade pedindo impeachment. Somente a Procuradoria-Geral da República, PGR, atualmente ocupada pelo amigo íntimo e ex-sócio do próprio Gilmar, Paulo Gonet, pode fazer isso. E se porventura vier a fazer, a admissibilidade e o recebimento da denúncia no Senado precisam dos votos de uma maioria qualificada de 2/3 dos senadores, não mais de maioria simples. E se ainda assim o processo for instaurado, o ministro atingido não ficará mais suspenso do exercício das suas funções até sentença final, nem perderá até ela 1/3 dos seus vencimentos, antes pagos somente em caso de absolvição. Em outras palavras, seguirá atuante no cargo, podendo inclusive, em tese, decidir abrir investigação sobre senadores que, por coincidência, tenham votado a favor do avanço do processo, ou indiquem que votarão para condenar o ministro. E a julgar pela decisão de Gilmar, o mérito de decisões judiciais, incluindo essas, não pode mais ser enquadrado como conduta típica para efeito de crime de responsabilidade. Em resumo, fica praticamente impossível empichar ministro do Supremo. Tudo isso foi decidido a partir de 2 arguições de descumprimento de preceito fundamental, as chamadas ADPFs, com pedido de medida cautelar.
A medida cautelar exige 2 pré-requisitos. Um deles é o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora, o risco de dano caso não se decida com urgência. Gilmar gastou um único parágrafo na página 70, a penúltima da decisão, para justificar a urgência de alterar uma lei aprovada pelo Congresso há 75 anos, em 1950, sob a alegação de que ela não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Aspas, o periculum in mora, por sua vez, a mim me parece devidamente presente na espécie. A mera circunstância de os membros dos tribunais superiores estarem sujeitos atualmente a um regime de responsabilização parcialmente incompatível com a Constituição Federal representa como longamente exposto um grave comprometimento da independência judicial, o que justifica desde logo a concessão de provimento cautelar. Trata-se de medida revestida de extrema urgência, dada a indispensabilidade de preservação da independência do Poder Judiciário. Fecho aspas. A urgência de se blindar é tanta que faltou até o S no final da expressão estarem sujeitos. O ministro Flávio Dino, ao sair em defesa de Gilmar fora dos autos, como de costume, dias antes da análise da decisão no plenário camarada, foi um pouquinho mais sincero sobre o motivo da pressa. E alguém, finalmente, já interpretando o pensamento da Flávia, vai dizer, por que agora? Porque tem 81 pedidos de impeachment, coisa que nunca aconteceu antes. E isso agudiza a necessidade de revisão do marco normativo e espero que esse julgamento, inclusive, sirva como estímulo ao Congresso Nacional para legislar sobre o assunto. Traduzindo, Gilmar marcou perigo de gol contra o STF. Um perigo turbinado pela articulação da suposta direita para eleger em outubro de 2026 um número de senadores capaz de emparedar ministros do Supremo com processos de impeachment. O fato de que, em 75 anos de lei, nenhum deles jamais foi empichado, mostra que o sistema de pesos e contrapesos já impõe filtros à responsabilização, contendo eventuais pedidos abusivos sem inviabilizar o controle legítimo. Mas o temor de que esses filtros não sejam mais suficientes a partir de 2027 apressou o decano, que tende a se aposentar somente em 2030. Em entrevista posterior à decisão, Gilmar ainda disse que, aspas, essa lei já caducou, fecho aspas. Mas quem se aposenta aos 75 anos é ministro do STF, não lei aprovada pelo Congresso. E proteger-se do resultado de uma eleição livre, blindando-se contra a democracia, é medida de déspota, não de democrata. Sintomático é que, diante dos 81 pedidos contra as autoridades mais poderosas do Brasil, elas se digam vulneráveis a pressões indevidas e prefiram a blindagem repentina ao autoexame, a reflexão sobre razões legítimas pelas quais suas condutas são tão contestadas por milhões de brasileiros. Por que será? Parêntese, Dias Toffoli, por exemplo, sem sequer ouvir o PGR, decidiu que todas as medidas do caso do Master precisam passar por ele, não mais pela Justiça Federal. Além de sua esposa ter sido sócia de Valfrido Vardi, um dos advogados do dono do banco Daniel Vorcaro, como revelei no vídeo anterior, o ministro viajou no jatinho de um empresário amigo com outro advogado ligado ao caso para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru, como revelou Lauro Jardim e confirmou à imprensa. Augusto de Arruda Botelho, ex-advogado da Odebrecht, ex-secretário nacional de Justiça no governo Lula e membro do grupo Prerrogativas, braço jurídico do lulismo que atacava a Lava Jato e faturou boquinhas com a volta do PT ao poder, atua na defesa do diretor de compliance do Master, Luiz Antônio Bull, preso junto com Vorcaro e depois também solto sob medidas cautelares. Toffoli atendeu a um recurso de Arruda, inclusive, para ter acesso a provas coletadas pela Polícia Federal. O pretexto para manter o escândalo Master sob o crivo do STF foi um documento de negócio imobiliário encontrado pela PF citando o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. A julgar pela decisão de Toffoli, basta um investigado deixar um nome de um parlamentar em uma anotação qualquer, talvez um papelzinho na gaveta de cuecas, que seu caso sobe para o Supremo. Lá Vorcaro conta com um relator que participou de eventos patrocinados por seu banco. Essa é a imagem que encontrei do discurso de Toffoli com a logo do Master no telão de um evento no Rio de Janeiro. Essas são as imagens de Vorcaro e Toffoli em mais um evento patrocinado pelo Master em Roma. E essa é a de Gilmar em outro evento patrocinado pelo Master em Londres. Esses são os ministros do STF e o advogado do Prerro que acusaram juiz e procurador da Lava Jato de conluio em razão de mensagens de WhatsApp. Porque os brasileiros desconfiariam deles e contestariam suas condutas, não é mesmo? Fecha parênteses. Outro pré-requisito para medida cautelar, além do perigo de demora, é o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, a plausibilidade jurídica das alegações autorais.
Mas quem são os autores das duas ADPFs apresentadas ao STF, com alegações consideradas plausíveis por Gilmar em sua decisão? A ADPF 1259 foi apresentada pelo Solidariedade, o partido cofundado em 2012 e presidido atualmente pelo deputado federal Paulinho da Força. Os votos de Gilmar, Toffoli e Moraes, além de Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, absolveram Paulinho em 2023, 3 anos após ele ter sido condenado a 10 anos e 2 meses de prisão pela primeira turma do próprio Supremo por crime contra o sistema financeiro nacional e pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O deputado havia sido acusado de desvio de recursos em contratos de financiamento do BNDES. Ou seja, foi blindado pelos mesmos ministros que agora ajudam a se blindarem. Uma coincidência e tanto. Em setembro de 2025, Gilmar e Moraes participaram por telefone do encontro do presidente do Solidariedade com o deputado Aécio Neves e o ex-presidente Michel Temer sobre o então PL da anistia do 8/1, do qual Paulinho é o relator na Câmara. A reunião do Centrão do STF com o Centrão do Congresso selou a alteração do nome do projeto de lei para PL da dosimetria, destinado no máximo a reduzir penas. Eu então publiquei o artigo O Conchavo Não Pacifica o Brasil, apontando conexões entre os participantes. As amizades são de décadas. Sou amigo do Alexandre de Moraes desde quando ele era advogado em São Paulo e eu sindicalista. Tenho relação antiga, disse Paulinho, por exemplo, antes da reunião. Se precisar falar com ele, vou falar, completou. E falou. Agora, até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria demonstrado irritação com a ação de Paulinho no STF sobre o rito de impeachment. Mas sabe como é? Amigo é coisa para se guardar no Supremo. Pressionado por senadores, Alcolumbre criticou a decisão de Gilmar por usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo e ressaltou a necessidade de alterar o regime das decisões monocráticas, ou seja, as individuais. Lembrando que, neste sentido, a proposta de emenda à Constituição, PEC número 8, já foi votada e aprovada no Senado e segue aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Uma fala muito tranquila, à altura da presidência do Senado, para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje, de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Esta presidência recebe, com muita preocupação, o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em 2 casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Muito obrigado. Só faltou lembrar também que Gilmar chamou aquela PEC de ressurreição de cadáver outrora enterrado e os autores de Pigmeus Morais, e que a proposta foi engavetada na Câmara pelo então presidente Arthur Lira em razão de articulações feitas com o decano aliado para aprovar um projeto substituto, menos danoso ao poder dos ministros.
Lira já foi blindado por Gilmar contra investigações sobre kit robótica, dias após ter participado do Gilmar Palusa em Lisboa. Sim, mais uma coincidência de blindagem recíproca. Não são de hoje as interferências do decano do STF no processo legislativo, comprometendo potencialmente a independência dos parlamentares que ele próprio poderia julgar. Em 2 meses de 2017, Gilmar participou de 43 ligações com o então investigado Aécio, como apontou o relatório da Polícia Federal. Em uma das chamadas, Aécio pediu ao ministro para telefonar ao senador Flecha Ribeiro, a fim de convencê-lo a acompanhar o voto do tucano a favor do projeto de lei que endurecia punições para autoridades que, alegadamente, cometem abusos, inclusive, claro, investigando políticos. O Flecha, tá bom, eu falo com ele, eu vou falar com ele, respondeu Gilmar prontamente. Aécio, na época senador, telefonou em seguida para Flecha e avisou: um amigo nosso em comum, que você vai ver quem é, está tentando te ligar. Aí você atende ele, tá? Um cara importante aí que você vai ver que é. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar em nome que me ajudaria na condução lá? Não sei como é que é a tua relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque tá. ele é o outro titular da comissão, somos 3, sabe? Tá bom, eu vou falar com ele. Né, Tá. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, tô tentando construir e... Dá uma palavrinha com Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição da Aécio lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar um satisfator pra cá e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque é destaque, depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Importante, liga aí, Eu ligo para ele agora, tá bom. No fim da tarde daquele mesmo dia 26 de abril, o projeto de lei foi aprovado no Senado com votos favoráveis de Aécio e Flecha. Os telefonemas de Gilmar, ou torpedos desse cara importante aí, são famosos em Brasília e no mercado da comunicação. Já no mercado do direito, não falta quem busque agradar o ministro. Além do Solidariedade de Paulinho da Força, quem apresentou ao Supremo a outra ADPF, de número 1260, contestando a lei de impeachment, foi a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, cuja diretoria participou alegremente do lançamento de um livro de Gilmar em agosto, entre vários outros eventos em que diretores da entidade estiveram juntos com o ministro do STF. Coincidências desse mundo pequeno, claro. Aliados de Gilmar, Paulinho e a AMB levantaram a bola para o decano cortar na quadra do Povo e do Congresso, definindo que só o PGR pode sacar uma denúncia contra ele e seus pares. A decisão de Gilmar contém, inclusive, trechos de livros publicados por ele em coautoria com o atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, como se vê pelos sobrenomes Mendes e Branco, em referências bibliográficas nas páginas 20 e 24. Detalhe: um dos trechos escritos pelo PGR, com menção a Rousseau, vem da tese de doutorado dele na Universidade de Brasília, cujo orientador era ninguém menos que o próprio Gilmar Ferreira Mendes. Os dois se tornaram sócios fundadores do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, antes Instituto Brasiliense de Direito Público, de onde Gonet também se tornou professor. Daí, para a chefia do Ministério Público Federal, foi um pulo. Durante evento em Paris, patrocinado pela JBS dos Irmãos Batista, em 14 de outubro de 2023, Gilmar ressaltou que Lula não estaria na presidência se não fosse ele. Aspas para o decano: muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Do contrário, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Fecho aspas. Menos de 45 dias depois, em 27 de novembro, não sem Gilmar fazer campanha também nos bastidores, Lula indicou Gonet para comandar a Procuradoria. Mais uma coincidência, claro, de blindagem recíproca. O atual PGR, em agosto de 2025, compareceu até a festança de 73 anos da então esposa do decano, a advogada Guiomar Mendes. Foi esse amigo íntimo, portanto,
que, na condição de procurador-geral, deu parecer favorável às alegações das ADPFs, favorecendo a blindagem de seu ex-sócio e orientador. Alguns senadores criticaram Gonê durante sabatina para sua recondução ao cargo por ter avalizado as mudanças do rito de impeachment. Assista ao que ele respondeu naquela sessão de 12 de novembro. Com relação ao impeachment, o que aconteceu foi, mais uma vez, uma manifestação, uma opinião da Procuradoria-Geral da República num processo em curso no Supremo Tribunal Federal, num controle abstrato. A manifestação da Procuradoria-Geral da República é fundamentada. Ela está baseada numa interpretação sistemática da Constituição. Em nenhum momento a Procuradoria-Geral sustenta que a possibilidade do impeachment tenha desaparecido. O que ela faz é uma análise, uma distinção entre agentes políticos submetidos a processo de impeachment. O agente político que recebe o seu cargo diretamente dos eleitores, diretamente do titular da soberania, e dos agentes políticos que exercem função técnica. Esses são os do judiciário. Com base nessa distinção, o parecer foi lançado. Não sei se você reparou, mas Gonê acabou chamando também os ministros do STF de agentes políticos. Um ato falho mais sincero que a explicação. Ao longo da sabatina, ele tentou reafirmar a própria independência, negando a politização da PGR. Que a Procuradoria-Geral da República retorne à sua independência. Posso tranquilizar Vossa Excelência, essa independência já existe. Devo dizer que realmente a Procuradoria-Geral da República não pode ser politizada e essa é a meta da minha atuação. Pelo menos, se não é uma meta, é uma das balizas que guiam a minha atuação à chefia da Casa. Mas fica ainda mais difícil acreditar nessa independência assistindo à exaltação feita pelo PGR da atuação de ministros do STF a serem eventualmente denunciados por ele. Durante esses 2 anos da minha atuação perante o Supremo, eu posso dar o testemunho da lisura, da idoneidade, da dedicação, do apuro técnico, da fundamentação, da abertura, da transparência da fundamentação de todos os integrantes do tribunal. Eu gostaria de dizer que todos os integrantes do tribunal têm a minha mais profunda admiração. Imagine o apuro técnico de decisões de morais baseadas em slogans como liberdade de expressão não é liberdade de agressão ou a justiça é cega, mas com I não é tola. Gonê tampouco teve pudor em enaltecer Gilmar durante sua primeira sabatina, em 13 de dezembro de 2023, quando era postulante ao cargo de PGR. Aproveitando o que Vossa Excelência falou do ministro Gilmar Mendes e do instituto criado por ele, por mim, como um dos fundadores, e também pelo professor Inocêncio Martins Coelho, nós dois não somos mais sócios, mas eu posso afirmar que esse instituto faz o sucesso que tem hoje por causa do empenho pessoal também de cada um dos professores, de cada um dos que criaram o Instituto. O ministro Gilmar Mendes é um nome honrado, é um nome de pessoa dedicado ao bem e é uma pessoa que não merece especulações totalmente desfundamentadas sobre o seu modo de agir. Posso dar o meu testemunho da lisura do comportamento dele durante todo o período em que estive no IDP como sócio e agora como professor. Como se nota, o PGR, a quem foi incumbida a atribuição exclusiva de denunciar ministros do STF, se comporta há anos como testemunha de defesa de Gilmar, sem dar qualquer sinal de independência em relação ao orientador, ex-sócio e amigo íntimo. E olha que a atribuição foi dada na canetada legisladora de Gilmar, aspas, como modo de garantir que a responsabilização dos membros do Poder Judiciário seja feita de forma técnica, imparcial e com respeito aos princípios constitucionais. Fecho aspas. A fala 100% parcial de Gonê, enaltecendo o nome honrado, a pessoa dedicada ao bem e que não merece especulações totalmente desfundamentadas sobre seu modo de agir, foi uma reação genérica e indireta às críticas específicas feitas pelo senador Alessandro Vieira. Vieira, que encabeçou o movimento pela CPI da Lava Toga em 2019,
afirmou que Gilmar é, aspas, carente do mínimo pudor ético, fecha aspas, e listou condutas impróprias do decano. Eu dou um exemplo, e apenas um exemplo, que é a atuação do decano da Corte Superior, ministro Gilmar Mendes. Um homem dotado da mais alta capacidade intelectual, mas aparentemente carente do mínimo pudor ético. Um cidadão que não vê o menor constrangimento em juntar no mesmo festim investigados, julgadores e partes interessadas em processos em curso na Corte Superior. Um servidor público que se tornou milionário por obra e graça de uma atuação paralela como empresário na seara da educação, condição que a Lei Orgânica da Magistratura repudia. Uma figura que continuamente se coloca de forma velada ou ostensiva como parte interessada em questões que são de competência do Executivo ou do Legislativo, que não tem pejo de usar a força do cargo de ministro para pressionar parlamentares, inclusive dessa casa, conforme seus interesses particulares ou de terceiros. E temos várias testemunhas disso que falo agora. É essa atuação deformada que defendo seja dura e inexoravelmente repelida. Esse mesmo Alessandro Vieira, mais recentemente, em setembro de 2025, como relator no Senado, contrário à PEC da blindagem dos parlamentares, aprovada pela Câmara, deu uma lapada histórica em Flávio Bolsonaro por posar de valentão, mas ter sabotado a CPI da Lava Toga 6 anos antes, quando era investigado por rachadinhas e dependia da boa vontade de Gilmar e Toffoli, entre outros ministros do centrão do STF. No ano 2019... Em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente. E a principal voz nessa casa contrária a esse procedimento era do senador Flávio Bolsonaro. O nosso saudoso senador Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a senadora Soraya, que ainda está aqui conosco na casa, referiram o fato de terem sido convocados pelo presidente à época, presidente Bolsonaro, para reverter seus votos no tocante à CPI. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Falar, até papagaio fala. Fazer, faz quem tem coragem e capacidade. Não foi só isso, claro. Como mostrei em fevereiro de 2025 na lista de agrados entre Bolsonaro e Gilmar, o então presidente indicou o advogado, o primo e o chefe de gabinete do ministro, além do marido de uma assessora, para uma série de cargos. E já como ex-presidente, apoiou a candidatura do irmão do decano a prefeito em Diamantino, no Mato Grosso, que contou com fundo partidário do seu partido, o PL. O advogado da lista era Rodrigo Mudrovich, que Bolsonaro indicou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2020, enquanto Flávio era alvo do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo histórico de funcionários fantasmas em gabinete na Assembleia Legislativa do Estado, a Alerj. Graças a essa família que se diz antissistema, quem quiser denunciar violações de direitos humanos cometidas pelo STF tem de recorrer a uma corte, a CIDH, integrada pelo advogado de Gilmar, blindado em todas as frentes. Depois o decano ajudou Flávio a garantir um foro privilegiado retroativo e a anular relatórios de inteligência financeira na segunda turma do Supremo e vetou a reabertura da investigação das rachadinhas. Coincidências? Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, que o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Se Gilmar faz hoje o Congresso de gato e sapato, não foi sem a longa cumplicidade de parlamentares como o senador Flávio Bolsonaro, o suposto pré-candidato a presidente indicado da prisão pelo pai em sua enésima tentativa de negociar uma anistia,
preço, aliás, já confessado por Flávio para retirar o nome da corrida eleitoral. Um Senado omisso em fiscalizar a cúpula do Judiciário e condescendente com a aprovação e a recondução de seus apaniguados, acaba tendo suas atribuições esvaziadas por eles. Ambas as constituições, de 1946 e 1988, já previam, nos respectivos artigos 62 e 52, que, aspas, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, fecho aspas. O que a lei de 1950 fez foi estabelecer o rito desse processo, definindo as 5 hipóteses de crimes de responsabilidade, permitindo a todo cidadão fazer a denúncia e estipulando a maioria simples de votos para a aprovação do parecer, além do afastamento do ministro das funções até a sentença final. Inexiste na Constituição de 1988 um dispositivo específico contra esses procedimentos. O que Gilmar faz é investir nas ideias de autonomia e estabilidade por trás das garantias de vitaliciedade e inamovibilidade de magistrados previstas no artigo 95, a fim de extrair delas uma justificativa para dificultar a responsabilização de ministros do STF por crimes de responsabilidade, como se ocupar uma posição vitalícia sem poder ser movido para outra posição já não fosse privilégio bastante. Inexiste também previsão constitucional para que somente o PGR seja o denunciante de membros da Corte. O partido de Paulinho da Força simplesmente sugeriu a aplicação da jurisprudência formada em relação aos ministros de Estado, alegando que a análise a ser realizada pelo Senado deve ser, sobretudo, técnica, dada a natureza do cargo dos atingidos. É como se um pedido menos minucioso não pudesse render um julgamento rigoroso. Para legitimar a tese, Gilmar atribui interesses político-partidários às denúncias e vai desqualificando 213 milhões de brasileiros como incapazes do rigor técnico necessário para uma acusação legítima. Só faltou chamar de pequenos tiranos soberanos, como fez Carmen Lúcia, quando o STF alterou o Marco Civil da internet. É o mesmo método que apontei na ocasião: acusar risco e ameaça de tirania alheia para justificar e concretizar o próprio autoritarismo como se virtuoso fosse. O outro ponto de Gilmar, ao distinguir processos de impeachment de presidente da República e de ministros do Supremo, é que como os casos de presidentes passam por uma etapa preliminar na Câmara dos Deputados e os de ministros não, urge incluir nesses casos mais uma instância de controle e filtragem. Assim, aspas, reconhecer a atribuição exclusiva ao PGR de oferecer a denúncia em face dos ministros do STF serve como instrumento similar à participação da Câmara no impeachment do presidente. Fecho aspas. Ou seja, se Gilmar considera a lei inconveniente, injusta ou desfavorável para ele, ele a declara inconstitucional e quer ditar uma nova lei no lugar dela. Esse é o problema. No debate legislativo, o argumento, concorde-se ou não, é legítimo. Para participar desse debate é simples, basta aposentar a toga, candidatar-se a deputado federal ou senador e ser eleito. Assim ele pode persuadir outros parlamentares e formar um consenso suficiente para aprovar uma nova redação ou legislação. Do contrário, é golpear a separação dos poderes com o agravante de fazer isso em seu nome. Além disso, na ADPF 378 de 2016, que definiu o rito de impeachment à luz do caso Dilma, o voto vencedor foi o do então ministro Luiz Roberto Barroso, que rejeitou o pedido do PCdoB, partido aliado do então governo petista, para apartar o Senado da função acusatória. Barroso frisou que o Senado pode e deve adotar as providências necessárias à apuração da denúncia, por ser essa uma de suas missões constitucionais. Não faria sentido que se deixasse a persecução desse interesse público exclusivamente nas mãos do denunciante. É equivocada a pretensão de transportar garantias inerentes a processos criminais comuns para a esfera política dos crimes de responsabilidade. O Senado pode, inclusive, produzir provas, e o procedimento, já estabelecido no caso Collor, está adequado ao ordenamento constitucional vigente. Mais ainda, o STF manteve a solução jurídica encontrada no caso Collor de aplicar as regras da lei do impeachment relativas a denúncias contra ministros do STF, concluindo que a instauração do processo pelo Senado se dá por maioria simples. Se as regras para ministros do STF serviram até de parâmetro para definir o rito de impeachment de presidentes, é porque, obviamente, elas foram recepcionadas pela Constituição de 88. Alterar a própria base de suas decisões anteriores é mais uma pirueta do Supremo contra a segurança jurídica.
O mais curioso disso tudo, porém, é a base acadêmica explorada na decisão de Gilmar. Além das citações dos livros conjuntos dele e de Gonê, o ministro, e sua equipe de assessores, claro, recorrem a obras de autores que estudam como líderes eleitos democraticamente vêm transformando democracias em autocracias. É mencionado, por exemplo, o conceito de legalismo autoritário cunhado por Kinley Chapley. Já começa pela tradução errada do termo, que na verdade é legalismo autocrático, título do estudo em inglês da professora de Sociologia e Relações Internacionais, publicado pela principal revista jurídica da Universidade de Chicago. O conceito descreve, nas palavras de Gilmar, uma estratégia política em que reformas legais são implementadas com o intuito de expandir as atribuições de um dos poderes, sobretudo do executivo, mas não apenas dele, ao mesmo tempo em que minam as garantias e os freios que limitam esse poder. Como o estudo de Chapley foca em presidentes e primeiros ministros eleitos, do naipe de Viktor Orbán na Hungria, mas Gilmar quer pintar o legislativo como ameaça autoritária, ele diz que não é apenas o executivo a botar as garrinhas de fora. De fato, o judiciário também, como ilustra a própria decisão do ministro, minando os freios que limitam esse poder. Mas isso Gilmar não fala, claro. Ele também omite um trecho fundamental do estudo, em que a professora pergunta: o que leva as democracias constitucionais liberais ao fracasso? Uma das respostas, além da polarização política radical, é justamente a politização do judiciário. Mas, como já vimos, os ministros do STF não fazem autoexame a respeito. Outro trecho omitido do estudo parece descrever precisamente o método deles, também ilustrado pela decisão. Aspas, esses líderes visam consolidar o poder e permanecer no cargo indefinidamente, eliminando, eventualmente, a capacidade do público democrático de exercer seus direitos democráticos básicos, de responsabilizar os líderes e de substituí-los pacificamente. Fecho aspas. Outro autor citado por Gilmar para fins de blindagem também merece defesa, coitado. É o jurista alemão Dieter Green, que participou de diálogos com o Supremo no Brasil em novembro de 2023. O decano, ao defender barreiras para evitar interferências indevidas do poder legislativo, alegou o seguinte, aspas, no que se refere ao Poder Judiciário, essas barreiras, conforme sublinha Dieter Green, são singularmente altas, pois sua função contramajoritária exige que esteja resguardado das oscilações e pressões típicas da arena política. Fecho aspas. Como já vimos, as barreiras já eram tão altas no Brasil que nenhum ministro jamais foi empichado. E, obviamente, nenhuma obra do jurista alemão e dos outros autores citados jamais sugeriu a altura específica do sarrafo imposto aqui por Gilmar, com PGR amigo para denúncia e exigência de maioria qualificada para o resto. Além disso, há um ponto mais divertido. Uma entrevista de Dieter Green à Cambridge University Press, publicada em janeiro de 2022 pela editora da Universidade Britânica, contém um trecho de perguntas e respostas justamente sobre tensões entre o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, do qual ele fez parte, e o parlamento do país. E a posição contida e cautelosa do jurista se mostra bastante diferente, para não dizer oposta à de Gilmar, que declarou a inconstitucionalidade de elementos da lei do impeachment, definindo a nova redação que, na visão dele, seria constitucional. Na parte mais emblemática, o alemão declarou, aspas, eu, no entanto, critico a declaração de inconstitucionalidade de uma lei enquanto se define precisamente como uma lei constitucional deveria ser. Ditar resultados não é da alçada do tribunal. Fecho aspas. Ou seja, o autor citado por Gilmar critica exatamente aquilo que ele fez na decisão. Vou repetir essa frase maravilhosa. Ditar resultados não é da alçada do tribunal. Gilmar e seus assessores deveriam conhecer melhor a obra dos autores que citam, em vez de só buscar nelas pretextos genéricos para as suas piruetas antidemocráticas feitas em nome da independência judicial. Sabe quantas vezes ao longo das 71 páginas de decisão as palavras independência e independente são mencionadas? 72 vezes. Eu fiz até uma tabela com a contagem de palavras-chave usadas no texto para você entender melhor o teor dos argumentos. Dividi em 3 colunas, mostrando o que Gilmar diz defender, o que repudia e como ele adjetiva tudo o que repudia. Ele também fala em nome da democracia 35 vezes, da separação dos poderes 30, da excepcionalidade ou caráter excepcional da hipótese de impeachment 13, da liberdade dos magistrados para julgar 10, da imparcialidade deles 10,
do equilíbrio também 10. Os alvos de seu repúdio são 21 vezes as pressões, 15 os interesses por trás delas, 17 os abusos, 16 as intimidações, também 16 a submissão, ou seja, as alegadas tentativas de submeter o judiciário aos demais poderes, 12 vezes essa dita ameaça, 11 o risco, 9 as tais retaliações dos outros, 6 o controle, ou seja, tentativas alheias de controlar o judiciário, 4 essa captura do poder que ele integra, 4, e mais hilário, a vulnerabilidade dos pobres ministros, coitados, 3 as interferências, 2 instrumentalização, 2 os constrangimentos e 1, acredite, a mordaça. Gilmar aponta um ou mais desses itens e iniciativas 12 vezes como sendo graves, 9 indevidos, 7 momentâneos, 5 infundados, 3 excessivos, 3 ilegítimos, 2 circunstanciais, 2 transitórios e 1 passageiras. Pronto, agora você já pode brincar de argumentar como um ministro do STF, construindo frases com palavrinhas de cada uma das 3 colunas. Valendo!